Fenômenos luminosos acontecem diariamente no céu terrestre, independentemente de onde você esteja localizado. Se você parar apenas uma hora para olhar o céu noturno, é certo que você verá algo intrigante. No entanto, diante de tantos fenômenos luminosos que as pessoas estão observando ultimamente, nunca ninguém conseguiu registrar o som que eles fazem? A resposta para essa pergunta é muito mais interessante do que você imagina. E dependendo do tipo de fenômeno que estamos falando, especialmente das bolas de fogo atravessando o céu, os observatórios conseguem sim registrar o som que elas fazem. No vídeo de hoje vamos conhecer os ruídos divulgados pela NASA das bolas de fogo atravessando o céu. Em uma noite incrivelmente clara, tente fixar seu olho numa direção específica e espere alguns minutos. Se você tiver paciência, eu aposto que você avistará algum fenômeno intrigante. Quanto às bolas de fogo, um nome dado aos imensos meteoros que podem rasgar o céu, possuem uma física incrível por trás, proporcionando fenômenos invisíveis a olho nu e que certamente você desconhecia até a gravação deste vídeo. A origem dos meteoros é variada, mas a maioria das rochas espaciais que causam esses fenômenos remontam a cerca de 4 bilhões de anos, período em que o sistema solar estava em formação. Tecnicamente, qualquer rocha terrestre já esteve no espaço em algum momento da história, mas aqui elas sofrem um fenômeno chamado de diferenciação. Esse fenômeno geológico altera a estrutura e a composição da rocha ao longo dos bilhões de anos. Por outro lado, os meteoroides que atingem a atmosfera terrestre diariamente são originais e pouco alterados ao longo de bilhões de anos. No entanto, há exceções. Os meteoritos provenientes de planetas como Marte ou a Lua podem apresentar modificações geológicas semelhantes às das rochas terrestres. Quando essas rochas espaciais encontram a nossa atmosfera, uma série de fenômenos bizarros podem acontecer. Alguns visíveis a olho nu, outros não. E o que a NASA divulgou refere-se aos fenômenos que não conseguimos ver facilmente, sequer ouvir. Para começo de conversa, uma bola de fogo como essa, para gerar um som audível, precisa atingir as camadas mais densas da atmosfera terrestre. Quando o meteoro entra na atmosfera em alta velocidade, ele encontra partículas do ar cada vez mais compactas à medida que se aproxima da superfície. Esse encontro gera um intenso atrito, aquecendo a rocha e criando um rastro luminoso, o que chamamos de bola de fogo. Entretanto, para produzir um som perceptível, como o estrondo de um boom sônico, é necessário que a energia liberada durante o processo seja suficiente para comprimir ao ar ao redor, formando ondas de choque. Essas ondas podem viajar grandes distâncias até serem ouvidas no solo. Vale lembrar que nem todos os meteoros conseguem alcançar essa intensidade. Muitos queimam completamente antes de chegar às camadas mais densas, o que explica porque nem sempre ouvimos sons associados a esses eventos. Mas se você ouvisse, seria algo como isso aqui, um estrondo imenso, como um pneu estourando, um fogo de artifício ou um explosivo. No entanto, há um tipo de ruído que essas bolas luminosas podem gerar, o ruído eletromagnético. Exatamente. Há uma espécie de reflexão que ocorre assim que os meteoros rasgam a atmosfera, deixando para trás uma longa trilha de ionização, capaz de refletir ondas de rádio como se fosse um espelho. Em alguns casos, astrônomos amadores conseguem ouvir estações de rádio incrivelmente distantes por conta da reflexão ionosférica. Mas para ouvir as reflexões de meteoros, os astrônomos precisam de muita paciência. E quando eles conseguem, é como se você pudesse ouvir uma estação de rádio que está do lado de sua casa, mas claro, com distorções no sinal devido à reflexão na própria atmosfera da Terra. Mas antes de entendermos como esse fenômeno funciona, vamos ouvir os ruídos divulgados pela NASA quando essas bolas de fogo atravessam o céu. Use fones de ouvido para uma experiência melhor. Vamos ouvir.
Incrível, não é? O som das bolas de fogo captados mostra um fenômeno fascinante que combina a ciência dos meteoros com a física das ondas de rádio. Quando o meteoro entra na atmosfera terrestre, geralmente em altitude de 90 a 100 km, ele deixa uma trilha de gás ionizado, aquecida a milhares de graus, tão quente quanto a superfície do Sol. Essa trilha ionizada age como um espelho temporário para certos tipos de radiação eletromagnética, refletindo ondas de rádio que de outra forma seriam bloqueadas pela curvatura da Terra. A reflexão ocorre porque a trilha de ionização se forma em uma linha divisada entre um transmissor e um receptor, permitindo que o sinal viaje por centenas ou até milhares de quilômetros. Dependendo do ângulo de entrada atmosférica do meteoro, as ondas de rádio refletidas podem retornar ao transmissor ou ser captadas por uma antena em locais muito distantes. Embora pareça improvável que o ângulo exato para a reflexão ocorra, a frequência dos meteoros na atmosfera aumenta essa possibilidade, especialmente durante chuvas de meteoros muito intensas. Para você ter uma ideia, uma trilha de gás ionizado criada por um meteoro pode ter dezenas de quilômetros de extensão e refletir sinais de rádio a distâncias de até 2.000 quilômetros do transmissor. No entanto, a capacidade de reflexão é temporária. À medida que a trilha esfria e se dissipa, ela perde rapidamente a habilidade de refletir ondas de rádio, geralmente em menos de 1 segundo. Apesar disso, meteoros mais intensos podem gerar trilhas muito duradouras, que refletem o sinal por vários minutos. Por outro lado, a reflexão depende de muitos fatores, como a intensidade do meteoro e até a frequência em que ela está ocorrendo. Geralmente, frequências entre 40 e 80 MHz são mais eficazes para captar reflexões de meteoros, porque essas ondas são menos absorvidas pela atmosfera superior. No Brasil, essa faixa de frequência era amplamente usada para transmissões de TV analógica, mas com a migração para sistemas digitais, os transmissores que ainda operam nessa faixa se tornaram muito raros. Isso representa um verdadeiro desafio para os pesquisadores da área e entusiastas que tentam capturar meteoros via rádio aqui no país. Apesar das dificuldades técnicas e da dependência das condições ideais, pesquisadores têm conseguido resultados bem impressionantes. As gravações divulgadas pela NASA, por exemplo, mostram não apenas o momento da entrada atmosférica do meteoro, mas também os sons captados pelas ondas de rádio refletidas. A ideia de que meteoros podem atuar como espelhos temporários para sinais de rádio é, ao mesmo tempo, simples e extraordinária, algo que acontece bem acima de nossas cabeças o tempo todo e sequer imaginamos que está ocorrendo. A física dos meteoros é incrível. Da próxima vez que você ver uma bola de fogo no céu, lembre-se que ela pode estar refletindo um sinal muito, mas muito distante, que de outra forma não chegaria até você se não fosse aquele meteoro. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!